Olá pessoal, produzindo mais um vídeo para vocês. Hoje eu quero falar de um tema bem interessante, um tema na qual eu conheço esse produto já há um pouco mais de 25 anos, onde eu tive formação nesta área, que é a área de polímeros, e depois uma pós-graduação em engenharia de produção, porém o meu TCC foi desenvolvido na área de polímeros, e hoje eu quero falar um pouquinho para vocês deste produto tão interessante, onde todos conhecem, mas todos conhecem como plástico, somente plástico. Mas porém, o plástico se divide em duas partes, seria termoplástico e termofixo. E é disso que eu quero falar para vocês hoje, da diferença desses dois tipos de materiais. É bem interessante, peço que fiquem comigo até o final do vídeo, com certeza eu vou detalhar isso para vocês, definindo isso em três fases, em três características que vai definir completamente. Você vai saber diferenciar quem é quem aí. Meu nome é Edmar Carnaúba, fica comigo. Popularmente, existe o hábito de nomear de plástico todos os materiais compostos por polímeros. Porém, nem todos os polímeros podem ser chamados assim. Existe uma diferença aí. Entenda a diferença entre termoplástico e termofixos. A classificação de materiais poliméricos entre termoplástico e termofixo é uma das mais comuns na ciência dos polímeros. Essa divisão aparentemente simples nos diz muito sobre a estrutura molecular do material em questão. A classificação de materiais poliméricos entre termoplásticos e termofixos é uma das mais comuns na ciência dos polímeros. Essa divisão aparentemente simples nos diz muito sobre a estrutura molecular do material em questão e sobre o seu comportamento térmico. Além disso, o que torna o material polimérico reciclável está diretamente relacionado com essas duas definições. Aí você pergunta, Edmar, qual que é a diferença? Fala para mim logo qual que é a diferença entre esses dois materiais, termoplásticos e termofixos. Eu vou te dar três características definindo bem como você definir isso, a diferença de um para o outro. E a primeira característica eu digo para vocês que é a estrutura química. Em relação à estrutura química, os polímeros classificados como termoplástico são aqueles que contêm em sua estrutura apenas ligações secundárias e fracas, unindo as cadeias poliméricas umas com as outras. O exemplo desse tipo de ligações que ocorrem nessas estruturas são as forças de Van der Waals. Já os polímeros classificados como termofixos, por outro lado, contêm ligações primárias fortes. Desta forma, entre as suas cadeias há ligações com a mesma intensidade de força presente nas cadeias principais. Porém, no caso das cadeias principais, essas ligações são responsáveis por unir os meros, e no caso das ligações secundárias, as mesmas têm a função de unir as cadeias entre si. Uma outra característica importante aí para definir a diferença entre esses dois materiais é o comportamento térmico. Por conta disso, a diferença entre as duas estruturas, os polímeros termoplásticos no estado sólido, ao serem aquecidos em uma temperatura suficiente alta, esse processo de aquecer, moldar e resfriar pode ser repetido aí infinitas vezes. O material termoplástico, gente, você pode reaproveitar ele quantas vezes necessário, quantas vezes você precisar. Só acontece o seguinte, todas as vezes que você pegar esse material, injetar ele, seja ele uma extrusora, seja ele uma injetora, e esse material ele é levado para um moinho para ser moído ou triturado. Esse material ele pode ser reaproveitado da seguinte forma: você pode misturar ele com material virgem e reaproveitar novamente. Você até pode aproveitar esse material sem ter que misturar com outro material virgem. E esse material, após ser triturado ou moído,
Você pode extrudar ele novamente, tornar ele, transformar ele em PET novamente em uma extrusora, ou pode até mesmo, às vezes não há necessidade de fazer essa transformação, de transformar ele naqueles grãozinhos, naqueles pellets. Você pode aproveitar ele já direto, moer ele ou triturar ele e já aproveitar. Agora você precisa ter o cuidado, precisa ver o tipo de produto que você está injetando. Muitas das vezes, porque esse material, cada vez que ele é moído ou triturado, ele perde um pouco das propriedades dele, das propriedades mecânicas. Se você pegar esse material que você moe a primeira vez e medir o índice de fluidez dele, você vai perceber que ele vai fluir com mais rapidez. E se você pegar, moer novamente e medir novamente, você vai perceber que aumenta mais essa fluidez dele. Então ele vai perdendo essa propriedade dele, porém, depende muito do tipo do produto que você está injetando, para que você não possa realmente pegar 100% desse material moído e aproveitar. Então, por isso a necessidade de pegar e misturar com material virgem, para que você não sinta tanta diferença. Isso é muito do produto que você está injetando, depende muito do uso dele, aonde você vai estar usando. Muito bem, já no caso dos polímeros conhecidos como termofixos, não são capazes de serem conformados novamente a partir de um novo aquecimento. Isso ocorre porque, após serem moldados pela primeira vez no formato de um produto, não podem ser conformados novamente a partir de um novo aquecimento, pois os mesmos contêm ligações primárias fortes entre suas cadeias, impossibilitando tal processo. Desta forma, um novo aumento da temperatura é responsável por gerar a quebra de todas as ligações primárias presentes. E isso é válido tanto para as que são responsáveis por ligar as cadeias entre si intermoleculares, quanto às que têm como finalidade ligar os meros para formar as cadeias intermoleculares. Porém, tais ligações primárias não se formam novamente, tornando impossível uma remoldagem deste material. Porém, uma outra característica importante aí que vai diferenciar esses dois tipos de materiais, o termoplástico do termorrígido, é a reciclagem. Logo, de acordo com aquilo que eu já passei para vocês, com as definições e diferenças entre termoplásticos e termofixos, podemos concluir que apenas os polímeros termoplásticos podem passar pelo processo tradicional de reciclagem. Já os polímeros termofixos não podem ser reciclados por processos tradicionais, pois um novo aquecimento ocasionaria apenas a degradação do material. Com isso, uma alternativa sustentável e economicamente viável para produtos de polímeros termofixos é o reuso através da incorporação dos mesmos a outros materiais. Muito bem, pessoal, falei hoje para vocês da diferença entre termofixo e termoplástico. Qual a diferença desses dois materiais? Defini isso bem, dando 3 exemplos, 3 características que definem isso bem. Se você não entendeu, liga novamente aí, rever novamente, para que você possa entender isso bem. Eu acho que isso é importante, né? O plástico não é só um plástico, ele é dividido em 2 partes, ou seja, termofixos e termoplásticos. Termoplástico é a minha maior área de conhecimento, onde tenho trabalhado aí por mais de 25 anos e estou na área ainda. Fico feliz que vocês tenham me acompanhado nos meus vídeos, às vezes eu falando de liderança e falando de processo, hoje falando de processo. Espero que vocês entendam isso, porque eu gosto demais dessas 2 partes, tanto parte de gestão, liderança, como a parte técnica, a parte de materiais, a parte de processos, na qual tenho trabalhado aí nas 2 áreas. As 2 áreas me deixam muito felizes e quero passar isso para vocês. Não deixe de se inscreverem, não deixe de dar o seu like, isso massageia o ego da gente, deixa a gente muito feliz. E até um próximo vídeo. Um forte abraço a todos vocês.